Bem-vindo, meus arpeiros, mas minhas arpias. Estou até nervoso hoje pela presença que nós teremos hoje. Live em dia especial para uma pessoa para lá de especial, nossa menina dourada, que veio lá da Suíça para falar com a gente. Olha que honra para nós. Então, quem ainda não conhece, quem nunca ouviu falar de Kelly Canedo, vai ter uma aula hoje sobre mudança de vida, sobre vida nova, sobre técnicas surpreendentes. Ela vai falar sobre a terapia do alinhamento, mas muito mais do que isso. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela. A live, apesar do tempo curto, porque ela já vai entrar em outra live, essa mulher é a mulher das lives. Então, que graças a Deus conseguiu um tempo para nós e a gente teve essa graça de conseguir então que ela estivesse conosco aqui, podendo falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua linha, explicar para nós como que ela trabalha. Aí chegou a nossa queridíssima menina dourada. Vocês vão descobrir também a menina. E vocês vão ver que é uma menina mesmo. Uma menina que já tem 2 homens como filhos, já bem grandes. Olá, gente! Ah, olha que linda que ela tá. Você viu que eu Como é vim que vestido você tá, essa minha caráter querida? só para receber você. Viu, Glauber? Ai, Chupa essa tadinha! manga, Glauber. Essa é para você. Manda um corte para ele. Quem acompanha a Karen sabe da piada interna que estamos fazendo aqui. Não, gente, a Kelly falou assim: olha, Glauber, se arruma para a live, que a gente vai fazer uma live especial. Aí ele aparece como se nada estivesse acontecendo. Eu falei, eu me arrumei toda. Aprende, Glauber! Glauber aprende com Cleuber, entendeu? E tudo vai dar certo. Minha querida, é uma honra estar com você, uma honra, uma luz brilhou aqui, iluminou o dia, esquentou. Aqui tá friozinho, aqui sou do interior do estado de São Paulo, mas já até esquentou. Então, obrigado logo no começo. Ai, que bom! E É uma honra estar aqui com você também. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, né? Por esse sorriso lindo que você tem, que também aquece meu ó, coração. onde a gente vai Obrigada. estar, ó. Olha onde a gente vai se encontrar, ó. E vamos falar sobre o Você é o Todo também, que é um encontro que vai ter em São Paulo presencial. Ela vai estar aqui no Brasil, yes! E lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, é muita coisa para falar em pouco tempo. E eu quero aproveitar o máximo de você. A Kelly faz live todo santo dia, praticamente, umas 500 vezes ao dia. E aí, assim, um dos quadros que ela faz é para você fazer a pergunta. Ela chama as pessoas para fazer a pergunta. Não, olha, tem um programa só para me fazer pergunta. Gente, como eu sou abençoado. Vai criar assim lá adiante. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu queria saber. Você, desde a sua infância, você já teve esse chamado? Porque, assim, você começou a ter mudanças mais radicais, até onde eu acompanho você, nos últimos 3 anos, principalmente. Onde tiveram as mortes, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre elas rapidamente também. Mas, desde a sua infância, você teve esse chamado? Como que foi? Sim, desde a minha infância eu já fui uma criança bem diferente. Primeiro porque eu era uma criança hiperativa. Assim, mas hiperativa mesmo. Não uma criança teimosa, mas aquela criança que tinha várias ideias e criatividades, queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, me deixar quietinha no lugar era difícil. Eu estava sempre correndo ou fugindo. Então, assim, eu era conhecida como uma garota fujona. Sempre fugia. Minha mãe, ela, nossa, tinha que tomar calmante por minha causa, porque tinha que sempre ficar procurando onde está a Carrie. Eu até fugi do maternal, eu consegui enganar os professores e fugir do maternal. Então, assim, eu sempre fui uma criança bem diferente, mas quando eu fugia é porque Uhum. eu queria brincar. Eu só fugia porque eu queria encontrar um parquinho e brincar. Meu mundo sempre foi assim, né? E quando eu via o mundo onde as pessoas prendiam as outras, por exemplo, colocar uma criança na escola para Uhum. mim sempre foi prisão. Ficar em casa era uma prisão. Eu sempre ia pro telhado. Eu apanhei pra caramba, Kleber, porque eu sempre subi o telhado da minha casa para ficar olhando as estrelas. Jesus! E aí, a hora que eu descia, já minha mãe já me tacava chinelada. Maravilhoso. Tipo assim, cadê a Kelly? Cadê a Kelly? E os vizinhos ligam, olha, sua filha tá lá em cima do telhado, viu? Então, assim,
dentro de casa, dentro de escola, dentro de quarto. Para mim isso era uma prisão. Eu não nasci para ficar preso, eu nasci para brincar. Então desde pequena eu fugia procurando parquinho ou procurando coisas legais para fazer na vida. E fora que eu tinha uns amigos espirituais, né? Só que naquela época com quem que eu ia conversar? Para mim aquilo era normal. Mas eu sabia que quando eu comentava sobre isso, as pessoas já me olhavam um pouquinho estranho, então eu procurava não falar para ninguém, né? Então, quando eu tinha essas visões ou quando eu tinha essas experiências, eu conversava com a água, eu conversava com o vento, com o fogo, com a terra, eu Caramba. conversava com os elementos e eles me respondiam, né? Então, eu sempre tive assim umas experiências bem bizarras aos olhos das pessoas que não estão acostumadas com isso, né? E as minhas projeções astrais começaram muito cedo também. Então, assim, eu tinha muitas experiências que outras pessoas não compreendiam. Mas eu fico feliz da minha mãe nunca ter me levado, tipo, no Menina, psicólogo, no eu ia falar psiquiatra, isso, eu ia falar né? exatamente isso, porque se fosse mais antigamente, você estaria no manicômio internada como esquizofrênica. E é verdade. Você sabe que essa cena que eu vou contar para você é triste, né? Mas é uma coisa que acontecia muito por eu ser hiperativa. As pessoas não compreendiam a minha hiperatividade. E a minha mãe ficou grávida. E eu lembro dela estar falando com uma vizinha lá em casa e eu brincando atrás delas. E eu escutei a vizinha falar assim: Nossa, eu não acredito que você teve coragem de engravidar de novo. E se nascer Nossa, uma que outra horror. capeta igual a Carrie? Espírito, hein? Eu tinha 4 anos. Eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci. Isso ficou na minha cabeça. As pessoas não gostam de mim. Ninguém gosta de mim. Todo mundo acha que eu sou capeta. Ninguém vai me entender nunca, né? Mas a minha mãe, ela nunca me levou no médico, assim, nem nada, mas eu apanhava pra caramba. Em compensação, era fica quieta, senão você vai levar Você chinelada. fala bastante da sua mãe, você não fala muito do seu pai, pelo menos eu não escuto muito. Eles eram casados, são casados, só para a gente entender. Meus pais eram casados, só que o meu pai já era o oposto da minha mãe, no sentido ele era muito calmo. Meu pai nunca me deu bronca. E quando minha mãe me dava bronca, ele ficava até quieto, porque senão ele levava chinelada também. Maravilhoso. Então, assim, meu pai era aquele que brincava, ele me levava para passear de carro no quarteirão, né? Então, meu pai era aquela pessoa super, super calma, Pessoal, né? aproveitando, quem é novo no canal, a gente está pedindo essa caridade, se inscreva no canal, ajudem a gente a que chegue mais pessoas aí que possam entender a finalidade do programa, que é falar sobre saúde mental, que é um tema que eu acho que tem que ser muito bem falado, muito bem colocado, e tantas pessoas importantes estão por aí, que não são conhecidas também. O objetivo é trazendo essas pessoas para que mais pessoas conheçam outras linhas terapêuticas e saúde. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Perguntas, óbvio. Você já tinha amigos, os seus amigos espirituais? Eu posso falar que o Agaion estava nesse meio? Ainda não. A Gaion sempre... Não, sim, a Gaion sempre esteve comigo e ele sempre falou comigo, só que a Gaion não é Tá. um mentor. As pessoas sempre confundem a Gaion com um mentor ou com um ser ascensionado. Gaion não é nada disso. Gaion Seu eu superior. sou eu mesmo. É assim. Nem é meu superior, não, meu superior é outra coisa. É acima. A Gaion é a minha Tá. consciência matriz. É a consciência lá da matriz mesmo, né? Então, assim, é a minha energia. Então, sou eu. Não posso falar que eu e a Gaion somos diferentes. Só que eu escuto a voz dele separada da minha. Porque a consciência dele, quando eu alcanço a consciência dele, já é uma outra maneira Você de falou. pensar e de falar. Tanto é que quando a Gaion fala, eu mudo completamente, né? Mas não que eu incorpore, eu canalizo. Eu nunca estou canalizando a Gaion, eu simplesmente estou acessando a minha Você falou que consciência ele é mais maior. sério, mais rígido, né? É, Ele não tem esse humor. não, ele é assim, ele é puro amor, mas assim, é um amor que quem consegue acessar, né? A minha energia de Agaion sente realmente como é forte, mas assim, é aquele amor que não fica Uhum, passando mão na perfeito. cabeça. E aí, olha que coisa doida, não tem uma lógica a sua vida mesmo, porque você tem tudo isso nessa infância, aí você vai me procurar uma religião, eu não sei exatamente qual era, eu sei que era pentecostal, mas, ou seja, as religiões
tendem, né, a aprisionar, a pôr no quadradinho. Falei, gente, que loucura é essa? Porque, entre aspas, o natural seria você não procurar. Você chegou a procurar a religião ou a religião te procurou? Como que funcionou esse começo? Nada acontece por acaso. Eu sempre tive um chamado para o caminho espiritual. Eu sempre tive Sim. aquele chamado, né? E de alguma maneira eu teria que ser preparada. De alguma maneira eu tinha que cair em algum lugar para ser preparada, para me encontrar, para ter um contato maior com um ser maior que é Deus, né? Que habita em mim. Só que, como ninguém me levava num lugar, como eu não iria sozinha, então teve que acontecer várias coisas para que eu fosse Entendi. colocada dentro do caminho. Então, eu fiquei muito doente com 13 anos, eu fiquei muito doente mesmo. Cheguei a fazer cirurgias, eu não me curava, eu já estava com Nossa, dificuldade para caminhar. Estava com problema nos ovários e no útero caramba. com 13 anos. E aí, fiz a cirurgia, não adiantou para nada, né? Meu pai falou, fecha a barriga dela, que vamos tentar outras coisas. Fiquei durante 6 meses, meu pai viajava 1 hora comigo até Atibaia, lá em São Paulo. De São Paulo, sim, de São Paulo até Atibaia, uma vez na semana para fazer operações espirituais. 6 meses, toda semana ele ia lá comigo. Não adiantou. E aí eu ia piorando mesmo, não melhorava. Até que uma vizinha chegou para minha mãe e falou assim: Olha, eu posso levar ela numa igrejinha que tem por aqui, que eu fiquei escutando que eles oram e as pessoas ficam curadas. Minha mãe falou: Leva, mas eu não vou. Eu não coloco o pé Olha, dentro de igreja. Então essa vizinha pegou e me levou nessa igreja. E eles oraram lá para mim e eu caramba. saí de lá bem. Aí eu saí de lá bem e eu falei assim, então tá, então gostei, o que eles fizeram funcionou. Aí eu comecei a visitar essa igrejinha aos poucos, né? E era uma igreja muito rígida, era a Assembleia de Deus. Então, assim, quando elas viam eu chegando lá com esmalte, assim, falava que minha unha ia cair, tipo essas coisas, né? Era bem rígida mesmo. Aí eu comecei a namorar uma pessoa que era da igreja pentecostal. E foi ele, na verdade, que me levou com 15 anos para a igreja, onde eu fiquei muitos anos, né? Esse namorado. Então foi dessa maneira que eu iniciei. E eu sou uma pessoa assim, que quando eu começo uma coisa, eu entro de cabeça. Eu me aprofundo, eu sou muito de aprofundar, de buscar conhecimento. Então eu lá com 16 anos, eu já estava estudando como ser uma mentora Então, espiritual na igreja. Então, eu já trabalhava com crianças, eu já trabalhava no louvor, e eu comecei a fazer um curso para dar aconselhamentos para pessoas que estão no hospital, em prisões, e eu fazia trabalhos no leprosário. Sabia que em São Paulo tinha eu leprosário? até ouvi, eu estava ouvindo uma live sua agora há pouco, falar Mogi, acho que é Mogi, é isso? Você sabe Eu que eu acho que preciso fica em pesquisar que Mogi, parece que eu falaram. não lembro Mas de qual. assim, e como que fica essa outra parte da Kelly, espiritualidade? Porque, entre aspas, tendem as religiões a demonizar tudo. O que você fez com a sua outra parte espiritual? Eu meio que abafei, né? Eu abafei, por exemplo, as projeções astrais. Eu não podia mais falar sobre isso. Eu nunca me esqueço que eu fui numa viagem com os jovens, né? Eu tinha 16 anos, nós fomos para a praia, eu acho que foi para o Guarujá. E à noite, antes de dormir, a gente fez um círculo para oração. E ali começaram a expulsar de mim uma pomba-gira. E eu tava bem, a única coisa que eu fazia, eu dava muita risada. Eu ria, mas porque eu tava Até alegre, eu não hoje, a tava tirando sarro pombageira de não ninguém, eu saiu. ria. Porque até hoje tá aqui. Não, mas eu tava rindo porque eu tava sentindo uma alegria tão grande. Quando eu sinto alegria, eu não consigo me conter. Eu não consigo. E eu comecei a rir porque eu tava feliz e me colocaram no meio do círculo, expulsaram Pombagira. E tinha uma das meninas lá que era líder, né, dos jovens. Ela chegava perto de mim, ajoelhava e segurava minha cabeça e sai Pombagira, que não sei o quê, né? Tá amarrado em nome de Jesus. E quando eu olhava pra cara dela me expulsando Pombagira, eu ria mais ainda. Aí pronto, a Kelly endemoniada, meu Deus, né? O que a gente vai fazer com ela? Aqui tem que fazer uma intercessão, né? Vamos orar durante 7 dias para ela, né? Se soltar da pombagira, para a pombagira ir embora. E eu comecei a abafar, eu comecei a ficar com medo, porque eu acreditei, nossa, eu tô realmente com obsessão aqui, né? Eu não posso mais fazer projeção astral.
E, na verdade, na outra igrejinha, quando eu fiz projeção astral, eu fui conversar com o pastor. E aí, quando eu falei sobre isso, nossa, colocaram a mão na minha cabeça para orar. Isso é demoníaco, não, você não pode fazer isso, né? Isso só vai te fazer mal, isso é do diabo, que não sei o quê. E aí eu tinha medo de dormir. Eu não queria mais dormir, porque eu falava, eu sempre projetei sem técnica, sabe? Eu simplesmente deitava e projetava. E eu comecei a ficar com medo de dormir. Eu tinha problema. Eu falei, não quero mais dormir porque eu sou endemoniada se eu sair do meu corpo, né? Então, assim, eu tive vários conflitos quando eu comecei logo nessa jornada com a igreja evangélica, mas eu sou uma pessoa super adaptável. E como eu queria ser aceita, né? Eu tive muitos trauminhas de infância que eu me sentia rejeitada. Me sentia rejeitada, abandonada, sem carinho. Então, eu buscava sempre aqueles caminhos que me davam atenção, amor, carinho. E lá na igreja eu recebia muitos abraços, né? Sim. Eu cantava, eu cuidava das crianças, eu era muito elogiada. Então, eu queria ficar lá. Eu queria ficar lá porque eu recebia muito amor. E aí, eu comecei a me adaptar. O que eles querem que eu faça aqui? Né? Eles querem que eu seja fervorosa aqui na igreja. Eles querem que eu venha todo dia. Então, eu ia na igreja de segunda a domingo. Mas você não tinha a ideia, por exemplo, a igreja pentecostal, por si só, fala dos dons e da prática dos dons. Você não via, não interpretava, de repente, como ação dos dons em você, no sentido de, isso não é do demônio, isso é de Deus, sim. Eu sei, é um pouco diferente a interpretação, mas não tinha isso com você? O que acontece comigo é porque tudo acontece assim, ó, no instalar dos dedos, né? Então, logo quando eu entrei na igreja, já pronto, comecei a falar em línguas. O pessoal lá tudo já há 2 anos, 10 anos tentando falar em línguas, consegui. Aí vai Karen lá e fala aleluia, 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 e de repente está falando em línguas, né? Então, assim, rapidinho. Eu tive o dom da visão muito rápido. Eu tive o dom da interpretação de línguas muito rápido. Eu tinha o dom da dança muito rápido dentro da igreja. Nós temos o dom da dança na igreja pentecostal, né? Então, assim, eu tinha um dom atrás do outro. E eu sabia que aquilo eu já tinha desde criancinha. Eu sabia que não era por causa da igreja, por causa da igreja. Eu sabia que aquilo já carregava comigo, né? Porque as pessoas olhavam para mim e falavam assim, por que com você as coisas acontecem tão rápido? E dentro de mim eu falava, é porque sempre foi assim, né? Eu não precisei entrar numa igreja para ter esses dons. Eu sempre tive, na verdade. E isso é a mediunidade, mas é que eles chamam de dons do Espírito Santo, né? Então, assim, sempre foi assim. Perfeito. Comigo. Uma pergunta, só um parênteses, não tem muito a ver, mas eu tenho que perguntar, senão eu vou acabar esquecendo. Não, é sobre o evento que vai ter. Sim. Tem a sua turma, o Glauber, o Dan, o Gaspareto, a Meire, amo esse povo todo, é um povo muito divertido também. Você conheceu esse povo nessa época ou eles vieram depois? Todos eles? Eles vieram depois. Você sabe? Sim, porque assim, você atrai as pessoas conforme a sua energia, é uma afinidade, né? Então... Mas o engraçado é que todas as pessoas que estão agora comigo têm uma jornada muito parecida com a minha. Muito parecida, né? É muita afinidade, assim, energética, as experiências são muito parecidas. E é por isso que a gente se entende, né? É tudo louco. Não, eu tô perguntando porque, assim, com quem você podia desabafar a respeito disso? Com ninguém, então? Não, e tanto é que na minha jornada do despertar, que começou depois dos 30 anos, foi quando eu deixei a igreja evangélica, né? Deu um piripaque aqui, senão soltou um parafuso, aí eu comecei a ficar normal. E aí, quando isso aconteceu, aí foi difícil, porque eu não tinha ninguém para conversar, eu não ia para o YouTube, né? Não tinha os vídeos para ver, que hoje em dia é tudo muito fácil. Eu não tinha um coach para poder me guiar, então assim, eu fiquei durante 10 anos sozinha nessa jornada. Você estava na Suíça já? Você foi na Suíça? Aqui ainda eu trabalhava. Foi para a Suíça por causa de serviço ou por causa da igreja? Você era missionária também, né? Sim, mas eu saí do Brasil e fui para o Japão primeiro. No Japão. Aí no Japão, lá eu também trabalhava com a missão, né? Também trabalhava na igreja, fazia os mesmos trabalhos que eu fazia no Brasil, eu fazia no Japão. Aí eu saí do Japão porque eu conheci o pai dos meus filhos, que é suíço. Né? Então, eu me casei com suíço, aí eu vim morar aqui na Suíça, porque eu casei, né? E aqui, eu cheguei aqui, eu também tinha uma igreja onde eu trabalhava, que eu trabalhava com adictos. Você falou numa live que estava acontecendo a live igual agora.
né? Estão sendo entregues os códigos nesse momento? Os códigos, eles É são isso que eu ia entregues toda vez que eu perguntar. A falo. sua presença já é essa transmissão. Tem umas. Só para vocês terem uma ideia, quando eu vou fazer tipo uma live assim de terça-feira, né? Às vezes eu só Ah, tenho um tema lá, mas eu não sei o que falar. Aí eu falo assim, às vezes a Vileide, a Erika, elas me veem antes de começar a live. Eu fecho os olhos ali, mas não é porque eu tô orando, não. É porque eu falo, não sei o que falar, minha gente. O que vocês querem que eu fale? Eu não tô orando, sabe? Eu fico só assim, ó, esperando. Tá, vocês querem que eu faça uma live e agora? O que eu vou falar, né? E eles falaram assim pra mim, não importa o que você vai falar, importa que você fale. entendi. Não, isso acontece, esse dos códigos é muito recente. Desde outubro eu trouxe os códigos. Então, desde outubro, tudo que eu falo já vem com os códigos, Explica independente do que eu rapidinho o fale. que são os códigos para quem nunca ouviu esse termo. É possível? Bom, os códigos é que eu não é possível falar para vocês o que tem dentro dos códigos, tá? Isso não é permitido. Mas os códigos são ondas que vão entrar no campo das pessoas como uma verdade. Vai ativar a Que verdade nas maravilha. pessoas. Então, por exemplo, quem chega do meu lado, tá? Quem passa tempo comigo, tem uma vontade de trabalhar a verdade Legal. dentro dela. E elas ficam doentes, né? As pessoas geralmente têm diarreias quando vêm passar um tempinho comigo. E eu falando que legal, que legal. É, mas é maravilhoso. Mas a preparação para a quinta dimensão não é isso? Não vai ficar só a verdade? Só a Então, verdade, a transparência total. O caminho agora, a direção para uma consciência de uhum. quinta dimensão, né? É a pura transparência, é o ser conseguir estar em todos os lugares da mesma maneira e não ficar colocando máscaras. E às vezes a gente coloca máscara para nós mesmos, ficamos nos Você falou auto-sabotando, que né? vai chegar um momento que todas essas instituições, esses esquemas vão cair. Parece tão longe. Será que a gente vai ver isso? Vai, A gente então vai não é tão ver. longe, Uhum. então, porque parece de centenas de Não, anos já parece para frente, começou, entendeu? não, já começou a ruir em vários lugares. A gente vai ver, sim, todas Ai, essas que bom. Você movimentações. quer falar, eu vou ver, mas a Kelly não conta, gente. Ela morre e ressuscita. Para ela vai ser mais uma morte. E eu não, se eu for, eu já vou. Né? Quero ver também. Você falou em uma das lives que estava acontecendo, né? E aí você estava ajudando pessoas durante a live. Eu falei, gente, mas como assim? Ela está na live ou está ajudando as pessoas em outro lugar? Você tem o dom da bilocação? Vamos começar assim. Bom, se eu não faço isso consciente, tá? Se eu tenho, não é consciente, mas eu sinto. Isso quem faz é a Gaion, porque a Gaion é onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando as pessoas simplesmente pensam em Karen, a Gaion já está agindo. Então, quando isso acontece, quando eu estou fazendo uma live, eu estou sentindo o movimento, eu sinto como se fosse uma energia de Sim. furacão ao meu redor, que está trabalhando. E essa energia de furacão puxa todas as energias das pessoas que estão no chat no meu furacão. Que é o poder, que é o Então, as trabalho de pessoas transmutação que você são faz, visitadas, ou não? é o trabalho de transmutar. E o transmutar é só a alegria, não é nada além da alegria. Então, as pessoas acham que eu uso técnica, que eu uso ferramenta para transmutar um lugar. Eu sou, às vezes, enviada em um lugar para transmutar a energia do lugar. Eu não uso nada, eu não faço nenhuma oração para transmutar a energia daquele lugar. A única coisa que eu faço é a alegria, é sentir a alegria. E aí, esse furacão começa ao meu redor, né? E quando o furacão começa a se mover ao meu redor, é a Gaion. E quando eu fico alegre, isso vai fazer com que aquela energia daquele lugar seja transmutada. Que fosse na outra igreja ia falar que era pombagira rindo, mas não é, gente. É a alegria, que é o furacão energético e transmuta. Perfeito. Como que funciona? Porque, assim, é uma live meio injusta, né? É uma consciência contra 144. Porque você acessa todas elas. Olha que divertido que fica isso. Como que fica na sua mente esse conhecimento? Ele vem conforme a necessidade ou, que nem às vezes, vamos supor, eu faço uma pergunta para você. A resposta surge, às vezes, de algo que você não tinha nem conhecimento, de repente. Ou não. Ou como que funciona isso, esse processo?
Isso é interessante você perguntar, porque as pessoas pensam que eu consigo simplesmente fazer uma pergunta e me ver a resposta, né? Assim, Tem que fazer o download. Principalmente quando é uma pergunta para mim. Aí pronto, aí que tô lascada, porque eles só ficam dando risada. Vai, você tem um livre-arbítrio, faça a sua escolha, minha querida. Não, as informações vêm conforme a necessidade do momento. Né? Claro que quando eu vou para dentro, né? Quando eu fico totalmente concentrada, eu consigo acessar muitas coisas, mas não é aquilo que eu quero, é aquilo que eles querem que eu receba no momento. Né? Então, tem muitas coisas que eu trouxe lá daquela morte em outubro, que eu falo para você, várias informações me vieram depois de alguns dias. Né? E ainda continuam vindo algumas informações do que aconteceu naquele dia na floresta onde eu tive aquela morte. Então, assim, as informações só vêm quando eles querem. E aí essa memória fica? Ou ela também some? Fica. Não, ela fica. É igual uma projeção astral. A memória da projeção astral nunca some. Pode passar anos que for, a projeção astral nunca some. Perfeito. Você, em pouco tempo, muito pouco tempo até onde eu sei, acho que nos últimos, não sei, quando você começou a fazer live? Bom, faz 4 anos que eu comecei a fazer live, mas assim, muitas lives uma atrás da outra faz pouco tempo. Acho que faz então, menos de um exatamente. ano. Como é que você conseguiu alcançar tanta gente em tão pouco tempo? Teve a sua, foi por causa da sua energia, foi por causa da sua missão, foi por causa da ajuda do universo, do DHIO e da turma, que fala assim, gente, vamos expandir isso para que mais pessoas possam ter isso. Eles tinham me avisado em outubro de 2021 que quando eu me preparasse... 2021 foi o preparo para a minha morte em 2022, né? E eles haviam me preparado para uma grande virada na minha vida. Só que eu nem corri atrás de como fazer isso. E pessoas foram colocadas no meu caminho para fazer conexões. Então, eu sempre fui levada para um lado, para o outro, e foram fazendo as conexões. E até que eu fui levada no Paranormal Series. E lá deu um boom. Assim, E aí minha agenda ficou do jeito que ficou, né? Toda cheia, que eu fico até meias 11 só de olhar para minha agenda agora. Mas assim, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso e eu não corro atrás. As pessoas são colocadas sempre no meu... Oi, Ô, Gaspareto, bem-vindo, meu querido. Que bom. Muito bem-vindo. Meu maninho estelar. Maninho estelar. O meu concorrente Glauber não apareceu ainda, tá vendo? Vai perder a vez mesmo. O Glauber tá tomando é o verdade, tereré tá dele vendo? lá. Ele não Deixa vem aí, falar. tereré. A gente se encontra em São Paulo depois. Então, você... Então, aí as pessoas, aí foram feitas as conexões sem que eu corresse atrás de nada. Então, assim, eles me disseram, você tem agora códigos para passar, você tem mensagens para passar, então nós vamos preparar o caminho para você. Só que se prepare, eles falam, se prepare. O que eu percebo é que as pessoas que estão preparadas para receber os códigos chegam até mim. Máximo, legal. Então, eu tenho um público totalmente diferenciado. Eu não sei se... Eu acho que todos que estão aqui percebem, né? Tem bastante gente aqui Sim, do pessoal, se turminha. inscreva no canal, ajuda a gente. Então, assim, o meu público ele é bem diferenciado. Eles já são um pessoal, assim, que já... Eles são colocados, assim... não, os meus vídeos são colocados na vida deles, né? E eles me disseram, assim, as pessoas certas que estão preparadas para receber o código vão chegar até você, até a sua egrégora, né? E eu tô aqui fazendo meu trabalho, só que eu falo uma coisa para você. Eu fico falando todos os dias. Chegou, né? Eu já deixei material bastante na internet. Eu posso ir embora da internet? Eles falam, não. O Gasparita falou que você tem uma agenda infinita. Ele conhece, ele sabe. A gente conversa bastante, eu falo, nossa, Não seria mais fácil a estratégia, né, do universo pôr você numa TV aberta? Ou há uma negativa sua em relação a isso? De TV De aberta, como você alcançar disse, um público, de de ter um repente, mais canal, assim. rápido? Pois é, não sou eu que organizo essas coisas, né?
Então, assim, eu deixo eles organizarem, aí eu só vou fluindo, sei lá pra onde que eu vou. Tipo assim, eu sei onde que eu quero chegar, eu tenho meus objetivos. Agora, quanto é coisas deles aqui, eu deixo eles se arrumem aí, por favor, que eu só A vou pergunta de fluir. R$ 1.000.000. Eu sei que você está nessa missão de passar, o seu objetivo agora é passar para o máximo de pessoas possível, os códigos, essa expansão, né? Mas tem um projeto, existe um projeto da Kelly voltar a morar no Brasil, sair da Suíça definitivamente, montar uma comunidade de vida, que eu acho que é o sonho de toda a comunidade, que é eurética, da gente. As Aí, ó. Narutetes Não, estão eu todas tô no aqui. grupo Olha, também. você me deu uma boa ideia. Olha, você tá no grupo? Você é Narutete, Kleber, que legal. Mas olha, você sabe que Do Narutete, Naruto, por do causa da. Glauber, né? Olha, o Alessandro me chamando de tapeta maluquês. Você sabe que Narutete é por Sim. causa do Glauber. O Glauber me chama de Sim. Narutinha, né? Então por isso que é Narutete. Mas, gente, por favor, Narutete não combina comigo. Que Que Eurete, é legal. Oreste, muito mais luz, muito mais loira. É, você ficou loira por causa das mortes? Me diga uma coisa, porque eu vi seus vídeos antigos, você tá Foi. morena. Eu falei, gente, por que Nossa, quanto mais eu morro, mais dourado eu fico, uma meu penada e amor. loira? Isso aí, minha querida, vamos lá. E essa comunidade de vida vai rolar? Vai acontecer a nossa cidade? Vai ser Kelly City. Ela já está cristalizada. Ela já está cristalizada já. Ela já existe. Ah. Já existe. E eu estou indo agora em 2 semanas Então, para mas então esse vai local. ser real mesmo. Eu já posso me mudar de ver o terreno. Sim, é Tem real. como vai ser os lotes? Calma, cocada, calma, cocada. Primeiro eu preciso ir para lá. Você é só um detalhe que chegará lá. Que delícia, né? Não, mas o projeto é porque assim, eu pertenço Sim, ao sim, mundo, planeta Terra. Eu gosto de sim. ficar viajando, né? Eu jamais quis me fixar em um lugar. Isso nunca fez parte do meu projeto me Uhum. fixar em algum lugar. Mas eles querem que eu me fixe por causa da escola que precisa ser construída, que é o Instituto de Conscientização Perfect We, precisa ser físico. E então isso eles prepararam e o lugar caiu na minha mão. Assim, olha, só é isso que você estava procurando, não é? Então, foi um presente realmente da espiritualidade. Eu não procurei nada, caiu na minha mão. E eu estou indo lá agora. Vou mostrar para vocês stories, tudo do lugar. Vocês Existe vão ver onde que é. portais, pontos no planeta Terra que tem fluxo de energia. É o que a gente escuta falar, pelo menos. Esse lugar é um deles ou não? Ou nós que faremos a energia lá? Não, esse lugar é um lugar totalmente preparado que eles já tinham me Caramba! mostrado há 2 anos atrás. Então, eles tinham me mostrado como seria o lugar, o que teria dentro do terreno, me mostraram o que é tão especial no lugar, mas que eu não saberia, né? Então, como tudo eles fazem na minha vida, eles simplesmente preparam e eu fluo até o lugar. E esse lugar caiu na minha mão e agora estou fluindo até lá. Eu vou voar até lá agora em 2 semanas. E depois, não vou contar ainda onde que é, mas vocês vão ver no Stories. Eu vou postar É no em sul do vários país, lugares. gente. Estou aqui canalizando, é no sul. Não sei, tô brincando. Segredo, Vou segredo. ter que conversar com a H1 e depois eu conto para vocês. É no Brasil, gente. É no Brasil. O pessoal está perguntando onde que é no Brasil, mas eu ainda não posso dizer onde que é. Deixa eu chegar lá primeiro, trabalhar as energias, fazer ancoragem. Eu preciso me acostumar primeiro. Henrique, Ah, o fica Henrique quieto. sabe? Ah, depois a gente conversa, então, Henrique. Pois, ó. É... Mani, Maninho estelar sabe de todas as coisas, mas Gente, eu vou ter segredo. que... Essa já... Tem que ser estudada mesmo. Ó, eu nunca ouvi nenhuma crítica sua, é uma das coisas que me conquistou. Você não fala mal de ninguém, nem de religião alguma. Você fala assim, gente, cada um com sua crença, eu respeito todas. Eu vou falar da minha verdade, da minha experiência. Você, só que nessa sua fala, deve desagradar muitas pessoas, porque você quebra um monte de paradigma. Um monte. Você tem consciência disso? Você chegou a ser ameaçada ou os como haters chegaram até você ou você não passa por isso? Não, eu posso falar. Eu tenho.
Eu tenho todos esses seguidores aí, mas se eu falo para você assim, eu acho que 5 por ano eu recebo umas mensagens Sério? feinhas, assim, 5 por ano, de todos esses seguidores, de pessoas assim, não posso falar coitado. Não, assim, pessoas que às vezes não pensam muito de escrever, acho que eles nem querem escrever isso, mas em um ano inteiro, talvez 5 mensagens eu recebo que são de pessoas que vão meio do contra. Como eu disse para você na live, né? Eu Sim. sou observada porque já me encontraram com todas essas mensagens que eu estou passando, e é por isso que eu tive que receber uma proteção extra. E a proteção extra que eu recebi foi no meu corpo, não foi assim, agora a Kelly tem 10 guardiões do lado dela. Não, não é isso não. A proteção foi no meu corpo, né? E eu recebi algumas instruções do que eu tenho que fazer e como fazer, né? Então, mas eu tenho que tomar uns certos cuidados, porque a mensagem precisa ser repassada. E muitas pessoas estão querendo sim atrapalhar, mas eu estou sendo totalmente O Kelly, protegida você quanto a falou que isso. tem mais pessoas com a mesma missão sua. Vou pôr missão, entre aspas, que já tem, de repente, a consciência acima da mônada também. Você conheceu pessoas fisicamente, não no astral. No astral, você conheceu gente até que não é daqui, quanto mais. Mas você conheceu fisicamente outras pessoas que também tiveram acesso acima da mônada? Ah, Uma. conheceu? Ai, que legal. E bate a missão, bate igual a todos. Tem alguém para conversar. É igualzinho, a missão é igualzinha, é tudo igualzinho, o caminho é igualzinho, é bem parecido e trabalhamos com as mesmas Essas outras energias. pessoas têm que aparecer Uhum. também na mídia igual você está aparecendo? Porque a mídia não é que Sim, tem, né? sim. Nós não temos, só que o planeta Terra, como está passando por essa transição agora de ascensão, tem que ser muito rápido e a maneira mais rápida é a Entendi. mídia social. Tá. Eu vou entrar num assunto um pouco mais polêmico, mas só para que haja entendimento também, porque é uma curiosidade. Dentro dos meios católicos ou evangélicos, por exemplo, existem aquilo que chamamos de possessão, e a gente já viu o seu caso, que não era uma possessão, mas ok, foi uma interpretação. Mas existem realmente as possessões de verdade, tirando essas interpretações errôneas, ou não? Existe alguma entidade ou algum ser que possa entrar e tomar conta do outro? É bem complexo para mim explicar isso para vocês, porque aí vocês vão ter que já ter um olhar do Uhum. todo. Porque nós somos o Sim, próprio universo, nós somos sim, o próprio todo, né? Então, se nós somos o todo, onde acontecem todas as coisas dentro de nós? Então, quando falamos temos um obsessor, temos até que agradecer por ter um obsessor. Porque esse obsessor está mostrando para a gente a tá, nossa sombra. Todo obsessor está dentro de nós, nunca está perfeito. fora de nós. Então, para uma mente tridimensional, uma consciência tridimensional, tudo acontece fora, todos os ataques vêm de fora, né? Mas para uma mente, uma consciência que já é a consciência do todo, é tudo dentro que acontece. Então, todos os obsessores, os monstros que vêm aqui nos atacar, eles estão todos dentro de nós. Então, tem um obsessor perto de você? Que bom! Que bom! Observe, então, o que é necessário mudar em você para que o obsessor que está dentro de você possa sair e se libertar. Porque somos nós, com a nossa sabedoria, a nossa luz, a gente ilumina toda essa sombra. O obsessor não é nada mais, nada menos do que a E nossa ela sombra, fala, explica né? isso de maneira mais detalhada no curso 21 dias. Quem ainda não fez, faça, é gratuito, tá lá nas páginas dela. Tem aquele outro que não é 21 dias, é um pouco mais dias, é 20, me fugiu o nome agora. Esquema Esquema 23. 23. Tem várias Bom, formações. Tem o livro dela, que tem a história detalhada dela. Ela fala de todas as mortes que ela teve. Gente, eu queria ficar com essa menina até meia-noite, mas não vai ser possível por causa do tempo dela. Mas deixa eu ir fechando já as perguntas. Quando que Kelly vira terapeuta? quando que É. ela virou terapeuta, na verdade, com 16 anos. Com 16 anos, eu fazia um trabalho bem parecido já com o que eu faço hoje, que é conversar com as pessoas, fazer uma psicoterapia. Eu já fazia isso lá na frente, lá quando eu era bem novinha. Eu sentava com as pessoas e conversava com elas, né? Então, ali eu já me considerava um terapeuta, porque o que é o terapeuta?
é o que vai ativar algumas chaves nas pessoas para que elas encontrem a resposta dentro delas. Né? Um terapeuta nunca vai curar uma pessoa, mas vai ativar dentro dela uma vontade de saber as próprias respostas E internas. quando Né? você começa a Então, desenvolver, eu não sei se é você que desenvolveu ou se é uma linha que já existia, mas eu acredito que tenha sido você que tenha dado esse nome, que é a terapia de alinhamento. Quando isso surge? na, nesses 10 anos, eu tenho 20 Ai, minutos, não pelo precisa amor se de apressar Deus, eu não, fico tá? desesperado. Falei, gente, vou prejudicar essa menina, depois eu vou ter que aceitar com 144 almas depois, não vou dar conta. Não, não gente, é porque eu tenho uma outra live depois dessa, mas ainda tenho 20 minutos aqui, fica sossegadinho. Calma, Cocado. Então, começou nesses 10 anos meu de jornada, de despertar sozinha. Eu realmente não tive ninguém. Então, eu tive que criar para mim técnicas. Técnicas que me ajudassem, né? Então, eu sempre falo, técnicas ajudam até o momento que você descobre que você é a própria ferramenta. Então, essas técnicas me ajudaram. E aí eu criei um passo a passo. Como é que foi que eu me ajudei? Porque eu sempre fui pedagoga, eu sempre fui muito autoanalítica, eu sempre fui uma psicóloga interna, né? Então, eu ficava acompanhando o meu passo a passo e fui escrevendo, fui colocando no papel. Em 2017 para 2018, eu tive a sensação que eu ia morrer. Porque eu já estava com a minha vida totalmente plena. Eu estava tão feliz, mas tão feliz, que eu falei, tá, cumpri minha missão, então acho que agora eu vou morrer. Fiquei com aquela sensação, eu vou morrer. Comecei a me despedir de todo mundo. Fiz todas as cartas para os meus filhos, comecei a conversar com eles todos os dias, preparando. E uma das coisas que eu quis muito deixar para os meus filhos foi um curso. Eu falei, eu preciso deixar isso registrado, porque se me ajudou e meus filhos passarem pelo mesmo dia, eles vão ter um curso da mãe Nossa, para que poder legal, não fazer. sabia. Então, eu já escutei muitas vezes as pessoas falar que quando faz o meu curso Esquema 23, parece que está ouvindo a mãe falar. E quando eu olhava para a câmera, eu imaginava os meus filhos fazendo o curso. Por isso que o Esquema 23 é um curso que toca muito as pessoas, porque ele foi feito com muito amor de mãe para filho, né? Então, ele é o passo a passo do que eu fiz na minha vida. Então, o que eu fiz para que eu conseguisse me ajudar? Eu falei, não tem como eu viver no planeta Terra se eu não estiver alinhado. Então, eu preciso alinhar mente, coração, físico e espiritual. E eu preciso fazer um curso disso, porque não é possível, é simples. Não é complexo se alinhar, né? Então, foi por isso que surgiu o curso Esquema 23. E é por isso que eu chamo ele de terapia de alinhamento, porque é uma terapia. Você fica ali 21 dias fazendo uma técnica com você para se alinhar. Então, o alinhamento é a única maneira do ser pleno E e dentro feliz. desse curso, a leitura de aura entra em que momento? A leitura de alma, a leitura de alma é a maior desculpa esfarrapada da espiritualidade na minha vida. Eu falo para eles, que é isso que vocês colocaram na minha vida agora? Eu não queria fazer essa leitura de alma, meu povo. Foi o ano passado, em março. Eu tava. Sempre acontece, de madrugada eles me perturbam. É sempre 3 horas da manhã. Aí, 3 horas da manhã, pega um caderno, pega uma caneta, nós temos uma coisa para te passar. E olha, Olha, tá As aqui 10 esse caderno. Olha, matérias. tô até aqui, ó. Porque eu tava mostrando. Gente, esse caderno aqui tá cheio, Que massa. cheio de coisas da leitura de alma. Só leitura de alma. E eu fiquei de madrugada escrevendo a ferramenta que eles me passavam de leitura de alma. E eles falaram assim para mim: é assim que eles trabalham comigo, né? Semana que vem, arrume uma pessoa, porque nós vamos te ensinar o que é leitura de alma. Eu falei: que é isso, leitura de alma? Eu nem tinha escutado nem de leitura de aura. O que é esse negócio de leitura de alma? Não se preocupe, você vai aprender, simplesmente vai, procura uma pessoa para semana que vem. Eu falei: eu vou fazer isso como? Anuncie que você vai fazer a leitura de alma, vai vir uma pessoa e a gente vai te ensinar através dela como você vai usar essa ferramenta. E aí eles me deram todo o script da ferramenta, né? Aí foi assim, consegui uma pessoa para a próxima semana e ali eu liguei a câmera e não sabia o que fazer. Tipo, ok, o que eu vou fazer agora, minha gente? Eles, calma, vamos lá, vamos passo a passo. E eu fui fazendo. E aí eu anunciei leitura de alma e pronto. As pessoas começaram a ter que esperar 3 meses para passar comigo, né? Começou a encher a agenda, assim. E aí eu falava, que é isso? Leitura de alma, para que eu vou fazer isso sendo que eu sou professora? Não é a minha área ficar lendo a alma de ninguém. E eles falavam assim, calma, você vai entender um dia.
Você vai entender o porquê que a gente colocou essa ferramenta nas suas mãos. E eu fui entender agora, mês passado. Conte-nos. Uma desculpa. Eles são assim. Eu tinha que fazer leitura de alma para encontrar certas pessoas na minha Que vida. máximo. E aí eu tinha que ir no Paranormal Experience. Porque assim, quando eu faço podcast, eu não sei se vocês separaram, mas eu nunca faço comercial de nada meu, nem de curso, nem de livro. Né? Eu tava lá no Paranormal quietinha, sem falar nada. Até que foi uma pessoa que fez leitura de alma comigo e escreveu no chat: gente, eu fiz leitura de alma com a Kelly e mudou minha vida completamente. Aí o Alexandre leu isso e perguntou: o que é leitura de alma, Kelly? Deu, ai, caramba. Aí eu expliquei o que era leitura de alma e foi o que deu com a minha agenda. Mas eu não queria vender leitura de alma, porque esse não é o meu trabalho, leitura de alma, né? Mas aí o que acontece? Olha só, eu fiquei sabendo isso há 2 semanas atrás. Eu tive que ir no Paranormal Experience, eu tive que falar da leitura de alma para que algumas pessoas me encontrassem, que faria toda a diferença na minha vida. Arrasou. O Gaspareto está falando aqui, nem vem Gaspareto, está falando assim, ó. A hora que você quiser testar, ele se coloca à disposição. Eu falei, eu tô na fila, eu cheguei primeiro, você vem depois. Pode testar de mim. Primeiro, eu tô totalmente livre. Mas você viu, né, Gaspareto? Era só uma desculpa para conhecer gente legal, gente importante. Olha, é por causa da leitura de alma que hoje eu tenho a minha instituição da Perfect Week. Essas outras pessoas da sua equipe então chegaram em que momento? Já nesse momento do paranormal, você já estava com a Meire, tinha mais pessoas também, eu acho que já estavam próximas a você, imagino. Como assim? Não, Depois da depois leitura que de alma? você fez o paranormal, foi você e a Meire, não foi? Lá no programa. Eu Sim. gosto muito da Meire também. É bem divertida também. Aí, o Dan, eu acho que você já devia conhecer também, imagino. E como você conheceu esse povo? O Dan eu conheci. É que as pessoas chegam até mim, né? As pessoas chegam até mim. O Daniel, ele me mandava áudios no Instagram e eu achava ele super engraçado. E ele falava assim de um jeito que eu dava risada. Aí a gente começou a conversar. Aí teve um certo dia em que ele me ligou me pedindo ajuda. E eu não tinha como mandar Pix para ele, porque eu não tenho como mandar Pix aqui da Suíça para ele, né? E eu perguntei, Daniel, o que você faz? Ele, eu sei ler mão, eu sei jogar runas, não sei o que. Eu falei, então espera um pouquinho que eu vou encontrar uns clientes para você. Não, mas eu não sei dar atendimento. Eu falei, não, pera. E em 30 minutos eu mandei 2 clientes pro Dan, daí ele conseguiu comprar o que ele queria comprar, que estava precisando. E eu falei assim, você quer mudar a sua vida? Ele falou, quero. Eu falei assim, então tá, se prepara para a live na semana que vem. Mas se prepara porque a sua vida vai mudar mesmo, né? E aí ele fez a primeira live da vida dele comigo. E a partir daquela live, a vida dele deu uma virada assim, um salto quântico. De repente, ele estava com a agenda lotada, conseguiu mudar de casa, saiu de Corrente, de onde ele estava, e está morando agora em João Pessoa, na frente da praia, né? Então, vai fazer quase 2 anos que eu conheço. Não, 1 ano e meio que eu conheço o Dan. 1 ano e meio. E a vida dele mudou completamente. Então, as pessoas são colocadas na minha vida, né? E é geralmente assim, Kelly, você pode me ajudar, você pode, né? E é uma ajuda a outra. Nossa, eu já tenho a agradecer. Esse processo que você falou do Dan é o que vai acontecer no Você é o Todo. Eu vi você falando que, na verdade, não é o doar apenas as coisas, os mantimentos, isso também é importante. Mas é muito além disso. É um resgate de pessoas. Olha, venho voltar a viver, mais ou menos isso. Fala um pouquinho do evento, que ainda eu acho que tem alguma vaga, talvez, gente. Talvez. Não sei. Tem menos de 100 lugares agora, né? Tá lotando assim muito rápido. E aí a gente ainda tem aí bastante semanas para até o evento, então logo não vai ter mais ingressos. Quem quiser, por favor, Corra mesmo. Corra! Corra! Bom, o evento Você é o Todo, olha lá. Vamos dar um abraço no Kleber. Estarei lá. Então, o evento Você é o Todo, ele é um evento que eu estou cristalizando aqui, mas ele já tem mais de 1000 anos de preparo. Então, quando a gente chega no evento Você é o Todo, você percebe uma energia que é surreal, a energia é muito forte, né? E ele tem o intuito, na verdade, de despertar a consciência do todo nas pessoas. Para as pessoas saberem que
elas são o todo, que elas não precisam se sentir separadas de nada, né? E que nós somos a própria pergunta, a própria resposta e a própria ferramenta para tudo. Então, a gente vai estar no sábado lá com os palestrantes, né? E vai ser tão legal, Kleber, vai ser Todo tão voluntário legal. também, todo voluntário. Vai ser muito divertido. E segunda-feira, se a Miri fizer o grupo lá eu não lembro agora. Segunda noite. Lá não. É a meditação. Também vou estar lá também, se Deus quiser. Legal, legal. Então, aí no sábado nós vamos estar com os palestrantes, que vai ser super bacana. Não tem nada de seminário chato comigo. É tudo muito legal, muito descontraído. Vai ter lambada. E no domingo vai ter lambada. Pois é, eu vou chamar o Kleber no palco para dançar lambada. E Uma no competição domingo... entre eu e o Glauber. Vamos ver. Não, misericórdia, isso não vê de Deus. E vamos fazer o trenzinho. E no domingo nós estaremos, né? Porque com as entradas nós compramos cesta básicas e cobertores. Não só cesta básicas, mas nós preparamos uma sacolinha para ir distribuir junto com água, com suco de laranja, para as pessoas que estão na rua poderem comer, né? E as cestas básicas a gente leva em subúrbios, né? A gente entra nas cidades mesmo e podemos entrar na casa das pessoas e tudo. E a gente vai fazer isso no domingo com os palestrantes. A ideia é sair de estado em estado depois desse evento ou não tem esse projeto? Sim, o Você é o Todo é para percorrer o Brasil todo e alguns países. Nossa, vai ser demais, gente. Vai ser demais. Se você ainda não fez inscrição, corre lá e faça a inscrição porque vai valer a pena. Só de estar lá já vai valer a pena. Keren. Nossa, vai ser muito legal, sim. Muito obrigada! E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não vai ser só palestra, não. Vai ser show. É um show mesmo. Vai ser gente, agora eu fiquei até curioso de saber o que... Gaspareto, depois eu te digo. Vai tremer com você. Minha querida, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Vou pedir mais uma vez, se puder, se inscreva no canal, ajude a gente a chegar para mais pessoas aí. Eu não tenho como te agradecer, né? Eu falei com ela, gente, acho que eu vou chorar no meio da live e vou me segurar. Porque... Não tem como chorar comigo, eu tô rindo. Porque é um motivo de alegria, de verdade, né? Eu acho que todo mundo sentiu a energia de expansão aqui, assim, esse abraço, né? Se sintam amados, vocês... Todos nós aqui, os nossos outros, né, nos vendo, é até engraçado isso, né, como você disse. Se todo mundo faz parte do mesmo todo, é a gente do outro lado, é a gente aqui na frente. Mas quero agradecer minha parte gostosa, linda, do meu todo, minha Queurete, você e as Queuretes. Obrigado, obrigado, de verdade, de coração. Eu sei que você aparece para ajudar muitas pessoas. Eu vejo também aqui que vai ser um abrir de portas para nós também. Só de você estar aqui abençoando com a sua presença. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço muito, agradeço o seu carinho, o seu sorriso na minha vida. Muito obrigada por tudo que você está fazendo. Gente, se inscreva aqui no canal do Kleber, Instituto Árpia. Vocês não sabem o trabalho lindo que ele faz terapias, então com certeza ele vai, se você está aí pertinho dele, ele vai poder também dar uma direção para vocês. Então todas as Queuretes, por favor, vão lá e se inscreva, por favor. E eu te agradeço, meu querido, estou muito feliz de em breve te abraçar e com você, tá? Estaremos juntos. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, né? E uma boa noite. Estão perguntando para onde você vai agora? Onde que é a live? A live é no canal do Dorim, Wagner. É só entrar lá no é lá no YouTube. YouTube. Seu dá para ver? Pelo no seu? YouTube. Eu não sei se eu vou passar agora no meu canal junto, mas no Instagram aqui eu coloquei no Stories. Vocês podem ir lá no Stories. Talvez eles vão deixar eu passar no meu canal também simultaneamente. Tá, joia. Eu espero, quem sabe, um dia conseguir fazer de novo com você mais uma. Linda, muito obrigado. Como eu sempre encerro minhas lives, um beijo do gordo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente.